conto O Terrível Ancião, um idoso misterioso vive em Kingsport, cercado de rumores e uma coleção peculiar de objetos. 3 ladrões, atraídos pela ideia de roubar suas riquezas, subestimam os perigos que o velho representa, levando a eventos inesperados. Vamos aprender um pouco de inglês com ele. Vamos ouvir primeiro em português, depois em inglês. Angelo Hitt, Joe Czanec e Manuel Silva tinham a intenção de fazer uma visita ao terrível ancião. O velho vive sozinho em uma casa muito antiga na rua Water, próxima ao mar, e é conhecido por ser 2 coisas: extremamente rico e ter uma saúde extremamente frágil. E isso constitui em um grande atrativo para homens que têm a profissão dos senhores Hitt, Czanec e Silva, pois sua profissão era nada menos do que a de bandidos. A vizinhança em Kingsport dizem e pensam muitas coisas sobre o terrível ancião, coisas que geralmente o protegem da atenção de cavaleiros como o Sr. Hitt e seus colegas, apesar da quase absoluta certeza de que esconde uma fortuna de magnitude incerta em algum canto de sua venerável mansão cheia de mofo. Na verdade, é uma pessoa muito estranha, que aparentemente foi capitão de navio das Índias Orientais um dia. É tão velho que ninguém se lembra quando foi jovem, e tão calado que poucos sabem seu verdadeiro nome. Entre as árvores secas de seu jardim em frente à sua velha e esquecida residência, se conserva uma estranha coleção de grandes pedras, singularmente agrupadas e pintadas de forma que se assemelham a ídolos de algum sombrio templo oriental. Semelhante coleção afugenta a maioria dos garotos que gostam de zombar de sua barba e cabelos, largos e grisalhos, ou quebrar as pequenas janelas de sua casa com perversas pedras. Mas há outras coisas que atemorizam as pessoas mais velhas e mais curiosas, que em algumas ocasiões se aproximam furtivamente até a casa para examinar ao interior, através das vidraças cobertas de pó. Estas pessoas dizem que sobre a mesa de uma sala vazia do piso inferior há muitas garrafas estranhas, cada uma das quais tem em seu interior um pedaço de chumbo suspenso em uma corda, como se fosse um pêndulo. E dizem que o terrível ancião dá nome às garrafas, as chamando por nomes tais como Jack, Cara Cortada, Grande Tom, Joe Espanhol, Peters e Matt Ellis, e que sempre que fala com uma das garrafas, o pêndulo de chumbo que está dentro emite algumas vibrações precisas, como se respondesse: aqueles que viram o alto e magro terrível ancião em uma dessas peculiares conversas não querem voltar a ver nunca mais. Mas Angelo Hitt, Joe Czanec e Manuel Silva não eram habitantes de Kingsport. Pertenciam a essa nova e heterogênea estirpe estrangeira que embarcou à margem do atrativo círculo de vida e tradições de Nova Inglaterra, e não viram no terrível ancião outra coisa mais que um velho doente e praticamente indefeso, que não podia andar sem a ajuda de seu retorcido cajado, e cujas velhas e fracas mãos tremiam de modo constante e lastimoso. Em sua própria maneira de ser, eles sentiam até um pouco de compaixão pelo solitário e impopular velho, a quem todos esquivavam-se e a quem não tinha cachorro que não latisse quando o via passar. Mas os negócios são negócios, e, para um ladrão que se entrega de cheio à sua profissão, sempre é tentador e provocante um velho de saúde debilitada que não tem conta aberta no banco e que, para sustentar suas escassas necessidades, paga na venda do povoado com ouro e prata entalados 2 séculos atrás. Os senhores Hitt, Czanec e Silva elegeram a noite de 11 de abril para efetuar sua visita. O senhor Hitt e o senhor Silva se encarregariam de falar com o pobre e velho cavalheiro, enquanto o senhor Czanec ficaria esperando os dois e seu presumível carregamento metálico em um carro coberto, na rua Chip, junto ao portão do alto muro posterior da propriedade de seu anfitrião. O desejo de evitar explicações desnecessárias, no caso da aparição inesperada da polícia, acelerou os planos para uma fuga sem apuros ou problemas. Tal como haviam planejado, os 3 aventureiros colocaram a mão na obra separadamente com o objetivo de evitar qualquer suspeita de má intenções.
Os senhores Hitch e Silva se encontraram na rua Water, junto à porta de entrada da casa do velho, e ainda que não lhes cheirava bem o reflexo do luar nas pedras pintadas que podiam ser vistas entre os ramos das árvores retorcidas, tinham coisas em que pensar mais importantes que deixar sua imaginação voar com bobas superstições. Temiam que fosse uma tarefa desagradável fazer o terrível ancião abrir o bico para dizer onde estava o ouro e a prata, pois os velhos lobos marinhos são particularmente cabeças duras e perversos. Em todo caso, se tratava de alguém muito velho e fraco, e eles eram duas pessoas que o visitariam. O Sr. Hitch e Silva eram experts na arte de amansar os teimosos, e os gritos de um fraco e mais que vulnerável velho não são difíceis de sufocar. Assim que se aproximaram da única janela iluminada e escutaram como o terrível ancião falava em tom infantil com suas garrafas com pêndulos, colocaram máscaras e chamaram com delicadeza na descolorida porta de carvalho. A espera pareceu grande demais ao Sr. Zanek, que se mexia inquieto dentro do carro, estacionado próximo ao portão de trás da casa do terrível ancião, na rua Ship. Era uma pessoa impressionável que o normal, e não gostou nem um pouco dos espantosos gritos que ouviu na mansão momentos antes da hora marcada para iniciar a operação. Ele não tinha dito a seus companheiros que tratassem com o maior cuidado ao velho lobo do mar. Muito nervosamente ele observava a estreita porta de carvalho no alto do muro de pedra coberto de folhas de era. Não parava de consultar o relógio e se perguntar sobre o motivo do atraso. O velho teria morto antes de revelar onde escondia o tesouro, e assim foi necessário proceder para uma checagem completa. O Sr. Kezanek não gostava de esperar tanto no escuro em um lugar como aquele. Então ele ouviu os sons de ligeiros passos ou golpes do lado de dentro da propriedade. Olhou como alguém que manuseava desajeitadamente, ainda que com suavidade, o trinco enferrujado, e viu como se abria a pesada porta, e graças ao pálido brilho do único poste da rua que iluminava o lugar, aguçou a visão na tentativa de comprovar o que seus colegas tinham conseguido naquela sinistra mansão que se vislumbrava tão próxima. Mas não viu o que esperava. Ali não tinha nem vestígio de seus companheiros, mas sim o terrível ancião, que se apoiava com ar tranquilo em sua torta bengala e sorria maleficamente. O Sr. Kezanek não tinha percebido até então a cor dos olhos daquele homem. Agora podia. Eram amarelos. As pequenas coisas produzem grandes emoções em cidades pequenas. Tal é o motivo de que os vizinhos de Kingsport falassem ao longo de toda aquela primavera e no verão seguinte dos 3 corpos não identificados, horrivelmente mutilados, como se tiveram recebido múltiplas facadas, e horrivelmente triturados, como se tivessem sido alvo das pisadas de muitas botas infernais que a maré trouxe para a terra. E alguns até falaram de coisas tão triviais como o carro abandonado que foi encontrado na rua Ship, ou de certos gritos inumanos, provavelmente de um animal de rua ou de um pássaro imigrante, escutados durante a noite pelos vizinhos que não conseguiam dormir. Mas o terrível ancião não prestava a menor atenção às fofocas que corriam pelo pacífico povoado. Era discreto por natureza, e quando se é velho e se tem uma saúde delicada, a descrição é duplamente forte. Além do mais, um lobo do mar tão velho deve ter presenciado uma multidão de coisas muito mais emocionante em dias distantes de sua quase esquecida juventude. Olá! Agora, vamos explorar alguns trechos do conto O Terrível Ancião de Lovecraft. Esses trechos são ótimos para aprender inglês e entender melhor a história. Among the gnarled trees in the front yard of his aged and neglected place, he maintains a strange collection of large stones, oddly grouped and painted, so that they resemble the idols in some obscure Eastern temple. Vamos olhar algumas palavras. Gnarled Significa retorcido ou deformado. maintains Zé mantém. Aqui, o velho cuida de uma coleção estranha de pedras que se parecem com ídolos.
O tempo verbal no simple present, como maintains nos dá uma sensação de que a coleção é algo permanente na vida dele. collection frightens away most of the small boys who love to taunt the terrible old man about his long white hair and beard. Aqui, Lower, significa atração e feeble, significa fraco ou vulnerável. A frase mostra como a riqueza do velho atrai os ladrões. O verbo minted, refere-se a moedas que foram cunhadas ou feitas há muito tempo. O uso dos simple present, como em is nos ajuda a entender a situação atual do velho e seu passado. but business is business, and to a robber whose soul is in his profession, there is a lure and a challenge about a very old and very feeble man who is no account at the bank and who pays for his few necessities at a village store with Spanish gold and silver minted to centuries ago. Neste trecho, Frightens away, significa afugentar e taunt, significa provocar ou zombar. A coleção do velho o protege, afastando as crianças que gostam de provocar. O presente simples aqui, como em frightens, indica que essa situação acontece repetidamente. Vamos agora analisar a descrição de personagem que descreve o terrível ancião. strange, Significa estranho ou peculiar. Refere-se a algo que é incomum ou fora do normal. Pode sugerir mistério ou curiosidade. long white hair and beard, Essa expressão descreve características físicas que são comuns em pessoas idosas. Transmitem uma imagem de sabedoria e experiência, mas também podem evocar fragilidade. exceedingly rich, exceedingly, Significa extremamente ou muito. Essa expressão enfatiza a riqueza do velho, o que contrasta com sua fraqueza aparente. exceedingly feeble, Semelhante ao anterior, feeble, significa fraco ou debilitado. Essa descrição enfatiza sua vulnerabilidade, criando uma imagem de uma pessoa que parece indefesa. tottering, Significa vacilante ou tremulante. Descreve a maneira como ele se move, sugerindo fragilidade e dificuldade. helpless, Significa desamparado ou sem ajuda. Essa palavra intensifica a impressão de que ele não pode se defender. knotted cane, cane, Bastão e knotted, sugere que o bastão é velho e talvez improvisado. Indica dependência e idade. thin weak hands, thin, Significa fino e weak significa fraco. Essa descrição das mãos contribui para a imagem de fragilidade. shook pitifully, Shook é o passado de shake, que significa tremer. pitifully, Sugere que o tremor é triste ou lamentável, evocando empatia. Vocabulário: terrible old man, terrível ancião, colleagues, colegas, bottles, garrafas, very ancient house, casa muito antiga, nervously, nervosamente, sensed, pressentiu, childishly, infantilmente, street, rua, screams, gritos, desire, desejo, evil-minded, mal intencionado. Livros, estátuas, pelúcias, roupas. Coisa para decorar sua casa. Coisa para decorar você mesmo. Boneco, jogo de RPG e tudo relacionado a Lovecraft. Nos links da descrição. Não deixe de conferir. Tem para todos os bolsos. It was the design of Angelo Ricci and Joe Chonick and Manuel Silva to call on the terrible old man. This old man dwells all alone in a very ancient house on Water Street near the sea, and is reputed to be both exceedingly rich and exceedingly feeble, which forms a situation very attractive to men of the profession of Messrs. Ricci, Chonick, and Silva, for that profession was nothing less dignified than robbery. The inhabitants of Kingsport say and think many things about the terrible old man, which generally keep him safe from the attention of gentlemen like Mr. Ricci
and his colleagues, despite the almost certain fact that he hides a fortune of indefinite magnitude somewhere about his musty and venerable abode. He is, in truth, a very strange person, believed to have been a captain of East India clipper ships in his day, so old that no one can remember when he was young, and so taciturn that few know his real name. Among the gnarled trees in the front yard of his aged and neglected place, he maintains a strange collection of large stones, oddly grouped and painted so that they resemble the idols in some obscure Eastern temple. This collection frightens away most of the small boys who love to taunt the terrible old man about his long white hair and beard, or to break the small pane windows of his dwelling with wicked missiles. But there are other things which frighten the older and more curious folk who sometimes steal up to the house to peer in through the dusty panes. These folks say that on a table in a bare room on the ground floor are many peculiar bottles, in each a small piece of lead suspended pendulum-wise from a string. And they say that the terrible old man talks to these bottles, addressing them by such names as Jack, Scarface, Long Tom, Spanish Joe, Peters, and Mate Ellis, and that whenever he speaks to a bottle, the little lead pendulum within makes certain definite vibrations as if in answer. Those who have watched the tall, lean, terrible old man in these peculiar conversations do not watch him again, but Angelo Ricci and Joe Chonick and Manuel Silva were not of Kingsport blood. They were of that new and heterogeneous alien stock which lies outside the charmed circle of New England life and traditions, and they saw in the terrible old man merely a tottering, almost helpless graybeard, who could not walk without the aid of his knotted cane, and whose thin, weak hands shook pitifully. They were really quite sorry, in their way, for the lonely, unpopular old fellow whom everybody shunned, and at whom all the dogs barked singularly. But business is business, and to a robber whose soul is in his profession, there is a lure and a challenge about a very old and very feeble man who is no account at the bank, and who pays for his few necessities the village store with Spanish gold and silver minted to centuries ago. Messrs. Ricci, Chonick, and Silva selected the night of April 11th for their call. Mr. Ricci and Mr. Silva were to interview the poor old gentleman, whilst Mr. Chonick waited for them and their presumable metallic burden with a covered motor car in Ship Street by the gate in the tall rear wall of their host's grounds. Desire to avoid needless explanations in case of unexpected police intrusions prompted these plans for a quiet and unostentatious departure. As prearranged, the three adventurers started out separately in order to prevent any evil-minded suspicions afterward. Messrs. Ricci and Silva met in Water Street by the old man's front gate, and although they did not like the way the moon shone down upon the painted stones through the budding branches of the gnarled trees, they had more important things to think about than mere idle superstition. They feared it might be unpleasant work making the terrible old man loquacious concerning his hoarded gold and silver, for sea captains are notably stubborn and perverse. Still, he was very old and very feeble, and there were two visitors. Messrs. Ricci and Silva were experienced in the art of making unwilling persons voluble, and the screams of a weak and exceptionally venerable man can be easily muffled. So they moved up to the one lighted window
and heard the terrible old man talking childishly to his bottles with pendulums. Then they donned masks and knocked politely at the weather-stained oaken door. Waiting seemed very long to Mr. Chonick, as he fidgeted restlessly in the covered motor car by the terrible old man's back gate in Ship Street. He was more than ordinarily tender-hearted, and he did not like the hideous screams he had heard in the ancient house just after the hour appointed for the deed. Had he not told his colleagues to be as gentle as possible with the pathetic old sea captain? Very nervously he watched that narrow oaken gate and the high and ivy-clad stone wall. Frequently he consulted his watch and wondered at the delay. Had the old man died before revealing where his treasure was hidden, and had a thorough search become necessary? Mr. Chonick did not like to wait so long in the dark in such a place. Then he sensed a soft tread or tapping on the walk inside the gate, heard a gentle fumbling at the rusty latch, and saw the narrow, heavy door swing inward, and in the pallid glow of the single dim street lamp he strained his eyes to see what his colleagues had brought out of that sinister house which loomed so close behind. But when he looked, he did not see what he had expected, for his colleagues were not there at all, but only the terrible old man, leaning quietly on his knotted cane and smiling hideously. Mr. Chonick had never before noticed the color of that man's eyes. Now he saw that they were yellow. Little things make considerable excitement in little towns, which is the reason that Kingsport people talked all that spring and summer about the three unidentifiable bodies, horribly slashed as with many cutlasses, and horribly mangled as by the tread of many cruel boot heels, which the tide washed in. And some people even spoke of things as trivial as the deserted motor car found in Ship Street, or certain especially inhuman cries, probably of a stray animal or migratory bird, heard in the night by wakeful citizens. But in this idle village gossip the terrible old man took no interest at all. He was by nature reserved, and when one is aged and feeble one's reserve is doubly strong. Besides, so ancient a sea captain must have witnessed scores of things much more stirring in the far-off days of his unremembered youth. Se você gostou do vídeo, se aprendeu alguma coisa, se sentiu medinho, ou se quer se proteger dos horrores indizíveis que podem estar à espreita durante a noite, ajude o canal deixando seu comentário, compartilhando com seus amigos e comprando qualquer produto relacionado ao Lovecraft pelos nossos links da descrição. Tem para todo mundo, tem para você que é cool, tem para você que é macabro, tem para você que gosta de coisa fofa, tem coisa para decorar sua estante, tem livros para conhecer Lovecraft, tem edições lindas para quem quer enfeitar a prateleira com estilo. Tem os melhores livros em português, tem os melhores livros em inglês, para quem é hardcore e quer encarar o original. Tem livro bilíngue para continuar aprendendo, como no vídeo. Tem livro caro para você que não sabe mais onde gastar e quer todas as histórias do Lovecraft. Tem livro de 20 conto para você, você que não tem dinheiro e nem tem onde cair morto. Tem coisa para você que é rico e quer a nata Lovecraftiana. Tem coisa para você que não tem onde cair morto, mas ainda é trevoso e quer ajudar o canal. Paparró.